Hello, dear students. Good morning. How are you? Fine? Estou começando a explicação do 7º banco de atividades de língua inglesa para o 7º ano. Vamos começar falando das prepositions of time, ou seja, as preposições de tempo, tá bom? Elas têm a função de expressar, então, essa noção de tempo dentro das frases, tudo bem, pessoal? Tem algumas regrinhas básicas que a gente precisa ter em mente, tá? Vamos lá. Quais são as preposições? In, on e at, tudo bem? In, pessoal, a gente usa para meses, anos, séculos, estações do ano e períodos do dia, com exceção do período da noite, porque para night a gente usa at, ok? Os exemplos estão todos aqui. On, a gente usa para dias da semana e datas, tudo bem? E o at a gente usa para horas, um tempo preciso, por exemplo, Natal, né? Ou hora de dormir, tá? E feriados. Então, a gente precisa ter em mente essas regrinhas básicas que eu coloquei aqui para vocês, tá? E antes da gente ir para as atividades propostas aqui no banco de atividades, eu vou pedir para vocês entrarem nesse link aqui, ó, da Live Worksheets, que é um link de atividade interativa para vocês treinarem um pouquinho, tá bom? Vou colocar esse link lá na descrição do meu vídeo no YouTube também, tudo bem? Então, vamos lá. Prepositions of time. At the end of the month, at the weekend, at Christmas, at 10 o'clock. On time, on Monday, on the 25th of December, on Christmas Day, in summer, in 2015, in the morning, in the evening, in a few days, etc. Tá? Aqui são alguns exemplos, então. Aí, pessoal, ele vai pedir para vocês escolherem a alternativa que completa as lacunas corretamente. Então, aqui, olha, a gente está falando de uma data. February 13th. Então, Lucy is arriving. Lucy está chegando nesta data, este horário, este período do dia. Qual é a forma correta de encaixar essas preposições, tá bom? Número 2. The weather is often terrible in London. Né? Então, tá falando que o clima geralmente é terrível em Londres no mês de janeiro. Então, qual é a preposição certa para falar de meses? It's better to get taxi if you are out alone night. Então, com a palavra night, o que eu vou usar? Né? Aqui ele fala, é melhor você pegar um táxi se você for sair sozinho à noite. Number 4, I usually go to my parents' house. Eu sempre vou para a casa dos meus pais. On Christmas, no Natal. We eat turkey together, no dia de Natal. Então, a gente come, né, peru juntos no dia de Natal. Então, o que eu vou usar aqui para falar disso, tá? She got married, ela se casou setembro, né? Ó, estou falando de um mês. Aqui, ó, estou falando de uma estação do ano. They usually go to the south of France, no verão. Ela sempre vai para o sul da França no verão. Columbus sailed to the Americas in the 16th century. Então, Cristóvão Colombo descobriu a América no século XVI. Então, aqui, ó, estou falando de um século, né? The Beatles were popular, né? A banda Beatles foi popular na década de 60, né? Ó, então, I graduated from university em 2001. Eu me graduei, eu me formei em 2001, certo? His birthday, o aniversário dele é em junho, ó lá, uma data, né? Falando do mês. The class is, né? Então, a aula é, né, às 9, ó, um horário, e aqui o período do dia, falando qual dia é, que é a segunda-feira, né? A aula é às 9, às segundas de manhã, né? I like to drink coffee in the morning, né? Então, gosto de tomar café de manhã e chá à noite. Então, para esses dois períodos do dia, quais preposições eu vou usar? We are meeting lunchtime. Nós vamos nos encontrar na hora do almoço. Então, aqui, né, uma hora aqui,
um horário, né? You should come the time. It's impolite to be late. Então, você deveria vir, né, em tempo, na hora certa. É sem educação chegar atrasado. I've got 2 days off Easter. Então, eu vou ter 2 dias livres, né? 2 dias de folga na Páscoa. Então, falando aqui de um feriado, tá bom? Depois, a segunda parte aqui do banco de atividades, pessoal, ele vai mostrar como falar sobre o tempo em inglês. Então, aprender a falar sobre o tempo em inglês é importante, pois se trata de um assunto que abre portas para conversas em qualquer momento. Você já reparou como falamos sobre o tempo? Quase sempre, quando não temos nenhum assunto específico para falar ou não conhecemos bem alguma pessoa, o primeiro assunto que nos vem à cabeça é o tempo. Então, vamos estudar algumas expressões que ajudarão a falar e descrever essas condições meteorológicas, ok? Então, aqui está todo o vocabulário para vocês lerem com calma, tá bom? Aqui a gente tem, além desse vocabulário do tempo, nós temos as definições para o céu. E aqui alguns exemplos de frases montadas, tudo bem? Temos também as conditions, né? The weather conditions. E os fenômenos meteorológicos, tudo bem? Então, todo esse vocabulário aqui de apoio para vocês. E aqui, pessoal, nos exercícios, ele vai trabalhar com as traduções das frases, tudo bem? Então, vocês vão ler a frase e ver qual tradução é a mais adequada e assinalar ela, tudo bem? E a última atividade proposta aqui, pessoal, é a Cold Day, é uma reading comprehension, né? Uma short story, né? Uma historinha curta que vai propor uma compreensão. Eu não vou ler com vocês porque a tradução está aqui, tá? Então, eu vou pedir para vocês lerem e em cima da tradução vocês vão responder as perguntas, tudo bem? Então, as perguntas que estão aqui são: What does Dr. James do before he leaves for work? Então, o que ele faz antes de sair para o trabalho? Tudo bem? Então, he dresses warmly, he checks the weather on TV, he clears snow from his car. Ele se veste, né, mais aquecido, ele vai checar o clima na televisão ou ele vai limpar a neve do carro dele, tá? Então, vocês vão escolher aí qual opção é a correta. Given what is said in the history, what is probably true about Miami, né? De acordo com o que foi dito na história, o que é uma possível verdade sobre Miami, né? It's a warm place, é um lugar quente, é um lugar chuvoso, rainy, windy, um lugar que venta muito, ou people drive slowly there, ou as pessoas dirigem de forma devagar lá, tá? Qual dessas opções é a correta? How are people driving today? Como as pessoas estão dirigindo hoje? Badly, slowly, very fast, like they do not care. Né? Estão dirigindo mal, devagar, muito rápido ou como, né, sem cuidado. Número 4. As described in the beginning of the story, como descrito no começo da história, what does it mean if the roads are slippery? Ele quer saber qual é o significado disso. O que significa dizer que a rodovia está slippery, tá? Então, aqui eu não vou falar, porque senão já vou dar a resposta, né? Mas ele vai perguntar se significa que a rodovia está cheia de carros, se a rodovia está fácil de deslizar, se a rodovia está né, muito longa e cheia de curvas, ou se a rodovia deu espaço a muita neve. Número 5. Why does Dr. James clear the snow off his car quickly? Por que ele limpa a neve do carro rapidamente? Because he's very cold, porque está muito frio. Because he's late for work, porque ele está atrasado para o trabalho. Because he knows his patients are waiting, porque ele sabe que os pacientes dele estão esperando. Because he knows he will have to drive slowly, porque ele sabe que ele vai ter que dirigir devagar. There is a, né, número 6. There is a lot of traffic on the road. Tem um tráfego intenso na rodovia. Tráfego de carros, ok, pessoal? How can we rewrite this sentence? Como que pode reescrever essa sentença?
There is a lot of snow, a lot of cars, a lot of accidents, or a lot of people walking on the road. Como que ficaria melhor a reescrita dessa frase, tá? Número 7. What's the weatherman write about? Sobre o que o homem do tempo está certo. It's a windy day, it's very cold outside, or the roads are slippery. É um dia de muito vento, está muito frio lá fora, ou as rodovias estão escorregadias. Why did the car have an accident? Por que, que o carro sofreu um acidente? Porque estava nevando, because Dr. James hit the car, porque ele bateu o carro, ou because it was so cold outside, porque estava muito frio lá fora, because the car slipped on a patch of ice, porque o carro deslizou e bateu num pedaço de gelo, né? Numa placa de gelo. Why does Dr. James hurry from his car after the accident? Por que, que ele partiu do carro, né? Saiu do carro depois do acidente? Porque ele queria. Porque estava muito frio, porque ele queria chegar no hospital assim que possível, porque ele estava preocupado sobre os pacientes que estavam esperando ele no hospital, ou porque ele queria ter certeza que as pessoas no carro estavam ok, tá? Então, por que, que ele acelerou, ele se apressou com o carro depois do acidente, tá? Espero que vocês consigam fazer as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição.